Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje eu vou falar sobre um tema que é recorrente nos meus atendimentos terapêuticos, que eu tenho sempre chamado de fragmentação de si e como a gente observar como e quando a gente entra nesse processo de fragmentação. Para explicar isso, eu uso didaticamente uma imagem que é como se a gente fosse composto por vários cubinhos, como se fosse aquelas pecinhas de Lego em que a gente monta e vai juntando uma pecinha na outra. Ou então a gente pode fazer a imagem de um grande quebra-cabeça, onde a imagem aparece ali de forma muito clara quando você encaixa efetivamente uma pecinha na outra e tudo tá junto em perfeita e plena harmonia. Esse processo de harmonia e de perfeição ali, de junção, eu digo que é quando a gente tem movimentos que muitas vezes as pessoas chamam de estar conectada, estar em conexão comigo mesma, estar dentro de mim, estar no meu melhor momento, que é quando a gente tem clareza de percepção, a gente não tem dúvida. Eu até gosto muito de lembrar de um conto do Guimarães Rosa, que tá lá no Primeiras Histórias, chamado Sequência, que tem uma vaquinha, na verdade, nessa história, que tá perdida. Ela acabou se perdendo de onde ela morava, e então, em algum momento, ela tem esse ímpeto de retorno, e ela vai seguindo pelos caminhos e vivenciando alguns processos, mas ele diz a frase que para mim ficou muito marcada, que é: ela segue certa, não por acaso, por amor, não por acaso, e nem hesita nas encruzilhadas. E aí sempre eu digo, durante os processos terapêuticos, que esse hesitar já é uma chave de percepção para a gente saber que a gente está entrando em um processo de fragmentação, que é quando, então, aquelas pecinhas que estavam bem juntinhas e coladas, parece que com a rotina, com a correria, com a falta de processos de cuidado de si, cuidado da nossa energia, de olhar para as nossas emocionalidades e ficar só vivendo nesse universo de fora, de rotina, trabalho, contas para pagar, enfim, atividades, afazeres domésticos, tudo isso, sem esse movimento que faz essa conexão, começa a gerar um espaçamento dentro. Então, a minha visão é dessa percepção de espaçamento, que eu vou chamando de fragmentação. Então, a gente vai espaçando, abrindo cada vez mais espaço, e aí quando a gente percebe, a gente está hesitante, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente perdeu o sentido de vida, perdeu direção, e aí começa então aquela sensação de nuvem diante do nosso olhar. E isso, então, é um ponto de percepção para que quando a gente comece a duvidar, quando a gente comece a despertar ali conversas internas, diálogos internos, de complexos negativos, quando a gente não consegue decidir, quando a gente não consegue ter clareza do que a gente está sentindo, percebendo das nossas emoções ou de decisões que a gente tem que tomar, então aí a gente sabe que a gente está num processo de fragmentação. Como sair desse processo de fragmentação é a grande pergunta, é o que nos interessa efetivamente. Para sair desse processo de fragmentação, a gente precisa procurar técnicas, pessoas, lugares, situações, emoções que estimulem esse processo de conexão, de autoconexão. Então você deve ter aí na sua trajetória lembrança, inclusive, de uma pessoa, ou um lugar, ou uma situação que quando você se coloca nela, pode ser uma leitura, pode ser um banho de ervas, pode ser uma pessoa que você gosta de conversar, pode ser um processo terapêutico, uma ferramenta terapêutica, inclusive processo de vaporização de útero, como a gente tem falado aqui, que promove esse momento de meditação e reconexão. Pode ser, como eu disse, uma ritualística meditativa, uma ritualística energética, nessa questão de um escalda-pés, que tem vídeo aqui no canal falando, que tem também o processo de banhos de ervas, uma massagem terapêutica, um jogo de tarô. Tudo isso são ferramentas que a gente pode fazer com auxílio de outra pessoa e algumas que a gente pode experimentar sozinha, dependendo do nível de fragmentação, se ele não é tão extensivo assim, e eu tenho uma rotina de autocuidado, eu começo a perceber isso com um pouco menos de espaço para que acabe sendo algo muito grave, que eu precise de uma interferência externa, aliás, para me ajudar nesse processo de reconexão, e aí eu consigo então ir fazendo esses movimentos. Mais do que isso eu diria, e a grande chave está aqui, eu passo isso em diversos atendimentos, para que as pessoas comecem a perceber e façam isso como um processo reflexivo e que anotem, e isso também eu deixo aqui então como dica para você hoje, que você faça esse processo reflexivo e anote hoje, pensando quais são situações, sentimentos, lugares, pessoas que
quando você experimenta estar nesses lugares, pessoas, situações, ou estar com esses sentimentos, te provocam uma sensação de integralidade, de estar plena de si, de ter certeza, de ter potência, de ter a sua energia criativa desperta, ou o contrário também. E aí você pode fazer uma lista dividida em duas partes. Quais são as emoções, lugares, pessoas, situações ou afazeres que te causam uma sensação de fragmentação? De repente, uma pessoa, quando você começa a conversar com ela, nossa, é tanta coisa que ela te fala sobre você mesma que você acaba se vendo num acionamento de complexo negativo, de despotencialização. Nossa, eu acho que não vai valer a pena, não faz sentido, ai, não é bom o suficiente para fazer isto. Ou então um sentimento, nossa, quando eu tô com raiva, de repente eu me sinto fragmentada, eu não consigo pensar com clareza, eu começo a despertar pensamentos negativos sobre mim mesma ou sobre outra pessoa, e aí por diante. E fazer essa grande lista vai nos permitir debruçar um olhar e tomar uma consciência plena de quais são os movimentos que eu preciso estar sempre mais próxima para conseguir fazer esses movimentos de retorno a mim mesma, aos meus sentidos, aos meus objetivos, para onde eu estou caminhando, o que eu estou desejando. Então, esse processo de integração de si ajuda nisto. Ou também começar a decidir se distanciar e evitar ao máximo lugares, pessoas que causem na gente esse movimento de fragmentação. Isso é importante porque ter clareza disso e ter clareza de que essa experimentação interna, dessa sensação de conexão ou de fragmentação também é acionada não apenas por movimentos nossos, mas a grande chave aqui que eu estou propondo essa reflexão de que ela também acontece por movimentos externos. Então, pessoas, emoções, lugares podem despertar esse movimento. E aí podem, inclusive, despotencializar a nossa criatividade ou, ao contrário, potencializar a nossa criatividade. Saber disso vai dando, então, uma consciência e uma clareza de cultivar cada vez mais esse tipo de situação e emoção que me gera esse processo de conexão, porque é isso que vai alimentar a minha energia e vai permitir com que eu permaneça conectada, permaneça tendo clareza na minha rotina, permaneça tendo clareza das minhas emoções, das minhas decisões e dos caminhos que eu estou seguindo. Então isso é muito importante. Eu vou indicar aqui, inclusive lá do podcast Ancestralidade Sagrada, o capítulo 4, que é o Manauí, onde a gente vai percebendo como que muitas vezes a gente se distancia da nossa via, do nosso caminho, aí esquece, é seduzido por um lugar, por outro, e vai se perdendo das nossas conexões, dos nossos objetivos, do para onde a gente estava caminhando, e como retomar isso dentro desse processo interno para que a gente se perca menos ou perceba mais rápido que se perdeu e não desvie tanto. A própria Clarissa nesse livro diz que às vezes a gente se desvia anos e o processo de retorno para isso leva muito tempo, para o caminho onde a gente estava, para o ponto onde a gente estava. Então isso realmente é um tema muito importante dentro dessa jornada de elaboração de si, para que a gente perceba que nem tudo vem só da gente. Muita coisa vem desse movimento externo e o cuidado de lugares em que devemos estar, com pessoas ou não, também passa por esse crivo aí de aproximar ou desaproximar realidades para que eu tenha, inclusive, uma saúde mental, energética, psíquica e emocional. Então, entendendo, mais uma vez, eu vou repetir que não depende só da gente. Também depende de um contexto externo onde a gente está inserido e a gente precisa aprender a olhar e escolher melhor esses lugares, pessoas e ter uma percepção dessa emoção, de quando a gente está agindo por conta de um afeto que foi recebido, que está sendo processado e que então a gente está ali afetada por essa questão. Então a gente não vai ter uma clareza plena de para onde a gente está caminhando, o que a gente está dizendo, escolhendo fazer. Então ter clareza disso vai nos ajudar a organizar melhor esse movimento, porque muitas vezes você vai identificar nessa lista que um movimento que te coloca em conexão consigo mesmo é ouvir algumas músicas que você gosta, assistir um filme que você gosta, ter tempo e espaço para uma escrita, ou para uma caminhada, ou para um banho cantando, seja o que for esse lugar que você vai encontrar, a minha dica é: cultive mais e mais tempo dele na sua rotina, como algo providencial para manter a sua sanidade, a sua energia, para inclusive conseguir cumprir a sua rotina. Muitas vezes a gente pensa que o lazer, o prazer, esse momento de criatividade é algo que eu faço se der tempo. E o que eu tenho insistido aqui no canal que não, que estar em conexão com esses movimentos que nos permitem
olhar para as nossas emoções, de repente escrever um diário, escrever poesia, escrever um relato, da forma como a gente for encontrando esse espaço de conexão, pintura, crochê, fazer um bolo, tudo isso pode ser esse movimento de autoconexão que a gente precisa cultivar, porque ele sustenta todo o resto da nossa movimentação no dia a dia para cumprir as nossas rotinas. Se eu fico muito tempo distanciada de coisas que me fazem sentido, que me integram, sejam emoções, sejam afazeres, sejam pessoas, sejam lugares, eu acabo aumentando essa potência de fragmentação e é onde as pessoas acabam caindo em crises de ansiedade, crises de estresse, crise de pânico, depressão. Tudo isso é gerado também por esse lugar de fragmentação e falta de sentido. Então é essencial, assim como eu sempre tenho dito, assim como a gente toma banho, assim como a gente se alimenta e bebe água todos os dias, o cuidado da nossa energia, o selecionar momentos e lugares onde eu preciso estar para manter essa conexão e essa saúde, como eu disse, emocional, psíquica e energética, é importante porque ela sustenta e está como base de todo o restante dos nossos movimentos. Não olhar para isso é estar plantando um colapso muito próximo aí de acontecer dentro dessas nossas estruturas. Então não há vida possível só no movimento de fora. É preciso olhar também esse movimento de dentro, se conectar com ele, fazer as limpezas necessárias, assim como de vez em quando a gente tem que fazer uma grande faxina na casa, também é importante cuidar dessa casa de dentro, dessas emoções que a gente guarda e de vez em quando fazer as nossas faxinas, fazer a nossa renovação. O processo terapêutico é um desses lugares que permite o nosso olhar para que a gente não se perca dentro do movimento e que também permite ferramentas e possibilidades de, desde o processo de fala, escuta, devolutiva, a experimentação de ferramentas terapêuticas trazem para a gente esse momento de reconexão, de integração de si, para que a gente esteja mais consciente dentro dos nossos processos e que muitas vezes essa sensação que a gente experimenta de cansaço que dormindo não passa, desses movimentos que parece que a gente está se arrastando, não tem sentido, não tem alegria, tudo isso pode e geralmente está conectado com essa falta de parar para olhar o que importa, o que faz sentido, dedicar um tempo para escrever, dedicar um tempo para a percepção dos sonhos. Tudo isso vai ajudando a gente a aumentar essa potência e essa energia dentro, porque não dá só pra gente sair fazendo, é preciso colocar energia no mundo, mas é preciso abastecer essa energia dentro, e essa energia a gente não abastece só com alimentos físicos, que também são importantes, mas também passa por uma alimentação do nosso espírito, da nossa alma, seja pela palavra, para quem é conectado com a palavra, seja cantando, tocando um instrumento ou dançando, cada um dentro da sua expressividade, daquilo que faz sentido para si, precisa transformar isso em pequenas doses diárias de energia para que a gente vá mantendo essa sanidade ao longo da trajetória. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. Peço para você curtir, comentar, compartilhar, porque isso vai ajudando a gente a seguir com esse canal e com esse objetivo que a gente sempre fala de democratização de acesso a conteúdos não só do processo terapêutico, mas também do cuidado e elaboração de si. Até um próximo vídeo.